Bom dia pessoal. Quem está entrando pela primeira vez, a gente está fazendo a leitura desse livro. Se você está tentando descobrir um propósito aí para sua vida, se você está tentando preencher seu coração, se está passando por algum problema, fica com a gente aqui nessa live. Bom dia, mãe. Bom dia a todo mundo que está entrando aí. Desejo a vocês um excelente dia e sigam firmes na sua missão. Entendam o que Deus quer de você, por que você está nessa terra e quem você é de verdade. E parar de ser a historinha que contaram para você. Parar de ser essa pessoa que alguém determinou que você fosse. Essa é a nossa missão nessa live. E a gente está aqui para ajudar você a ter clareza da sua vida. Nós já lemos 33 capítulos deste livro e hoje nós vamos passar por 34. Não tem sequência o livro. Tudo que você aprende, todo capítulo que a gente lê, você consegue entender um pouco da sua existência e da sua missão aqui nessa terra, que é um grande vazio que todo ser humano carrega dentro do seu coração. Não entender quem realmente é e não entender para que está aqui nessa terra. Então hoje eu vou passar para o capítulo 34, que é Pensando como um Servo. Ontem a gente leu o capítulo Como agem os verdadeiros servos e hoje é Pensando como um verdadeiro servo. Deus quer de nós que tenhamos corações de servos. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo que você faz. Atitudes contam mais que realizações. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. O servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. O servo concentra-se nas outras pessoas, não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo é abnegado. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar alguém. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, somos conscientizados das necessidades ao nosso redor. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou alcançarmos os nossos objetivos. Isso é manipulação, não é ministério. Ficamos o tempo todo pensando de fato em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema de nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que todos temos que reaprender repetidamente. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira de reagirmos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reage quando alguém não leva em consideração ou lhe dá ordens o tempo todo ou trata de modo inferior? Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. O servo pensa como um admirador, não administrador, não como proprietário. O servo está consciente que todas as coisas pertencem a Deus.
O administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro na sua vida. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe servir? Se for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Exige lealdade exclusiva, não fidelidade de meio expediente. É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais que qualquer outra coisa. Elas dizem: depois que eu atingir meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. É uma decisão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for o seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado. Não deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério do que com o dinheiro. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro que sobre o céu e o inferno. Ele disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a você? A forma de você gerenciar o seu dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica nem compete com os outros servos ou com os demais ministérios. Está muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. A competição entre os servos de Deus é absurda, por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e o nosso objetivo é fazer que Deus seja visto, não nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre os servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ter sido usado no ministério. Quando reclamou a Jesus que Maria não estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não servem. Apenas confia em Deus e continua servindo. Não é nossa função avaliar os outros servos do Mestre. Quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se seu servo for bem-sucedido ou não. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou a oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente esta: meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora e converse com vocês. Se você serve Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreendem o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrado a Jesus foi criticado pelos discípulos. O servo edifica sua identidade em Cristo, por lembrar que é amado e aceito pela graça. O servo não precisa provar seu valor.
Ele aceita de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um exemplo mais profundo de serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sob as camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas lhe sirvam e mais necessitará da aprovação delas. O servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Ele gosta de ajudar pessoas e suprir necessidades de exercer o ministério. Ele serve ao Senhor com alegria. E por quê? Porque ama o Senhor. Reconhece sua graça, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. O Pai honrará e recompensará quem lhe servir. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério o papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Para ser servo, devo pensar como servo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Normalmente, para quem está aí a primeira vez hoje, a gente sempre deixa uma pergunta no final do capítulo, tá? Quem tiver com papel e caneta e quiser anotar no celular, fiquem à vontade. São perguntas para a sua reflexão. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir os outros. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneira de servir aos outros. Bom, o capítulo de hoje, ele está ligado totalmente ao capítulo de ontem, porque o de ontem foi como age um servo e hoje é como pensa um servo. E vocês lembram o que eu falo? As nossas atitudes, as nossas ações, elas começam na nossa mente, elas começam nos nossos pensamentos. Então, como que você vai agir como um servo do Senhor se você não pensa assim? E o não pensar assim é achar que você é melhor do que alguém, que você não pode executar simples tarefas, que você não pode ser tratado como um simples servo. Dando o exemplo de uma pessoa que tem um cargo muito alto e às vezes alguém a confunde com um simples colaborador da empresa, um empresário que tem um colaborador, e chega uma pessoa de fora e confunde esse empresário com um colaborador e pede que ele faça algo para ela. Me traz uma água, me traz um cafezinho. Na mesma hora, ele se sente incomodado, porque ela feriu o ego dele. Ele é o dono da empresa, mas ela pensou que ele era um colaborador. E você ter esse pensamento de servo, não tem nem 10% das pessoas no mundo que tem um coração de servo. Será que você está pronto para isso? Será que você consegue ter pensamentos como um servo? Será que, dependente da sua posição hoje, você conseguiria ser tratado como um servo? Você conseguiria lavar os pés de alguém como Jesus fez? Não estou falando de você sair lavando os pés das pessoas, não, pessoal. Mas, brincadeira à parte, é uma lição que Jesus trouxe para nós. Ele era nosso rei. Ele era a maior autoridade que existia na terra naquela época. E ele se portou como um servo. Ele lavou os pés dos discípulos. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Tanto que ele foi questionado. O Senhor não é feito para isso, mestre.
Não existe. Não existe cargo ou função diante de Deus. Ele não quer saber o que você faz. Ele quer saber o que você é e como você se comporta diante das outras pessoas. Então, pensar como um servo é entender que a gente está aqui nessa terra para servir as pessoas e não para ser servido. Quanto mais você pensa em ser servido, você aumenta o seu ego. E o seu ego vai te levar à ruína. Ele trouxe uma passagem aqui sobre o dinheiro, que é muito polêmica entre as pessoas. E que eu vou esclarecer isso aqui de uma vez por todas na sua vida, para que você nunca mais fale assim, a pessoa é rica, ela não tem Deus. Ou essa pessoa não pode ganhar dinheiro porque ela é arrogante. O dinheiro, ele... Por que deixa eu só ler esse parágrafo aqui rapidinho que eu li, essa frase, né? Nenhum servo pode servir a 2 senhores. E o dinheiro, ele é... Vamos procurar aqui, só um minutinho. Bom, se eu achar, né? Tô achando, pessoal. Mas tá escrito aqui o seguinte. Uma pessoa, um servo, ele não pode servir a 2 senhores. E o dinheiro, ele é o instrumento que mais compete com Deus. Por quê? Porque o dinheiro... Porque Jesus veio na terra e falou mais do dinheiro do que do céu e do inferno. Porque quando você mira o seu objetivo, quando o seu propósito é alcançar dinheiro, você vai cair no meio do caminho. Porque você está servindo o dinheiro. E o dinheiro está aqui para ser o nosso servo. Você tem que tratar o dinheiro como seu servo, como seu escravo. E não ser escravo do dinheiro. E como que a gente faz isso? O seu objetivo tem que ser único. Obedecer a Deus e servir as pessoas. E deixando claro mais uma vez, servir as pessoas não é fazer as coisas de graça, sem um pagamento, sem um ônus. Não é isso. Servir as pessoas é dar o que elas precisam naquele momento e não o que elas querem. E você vai ser remunerado por isso. Isso é servir as pessoas. Agora, você servir ao dinheiro é fazer o seguinte, é você atender a necessidade daquela pessoa sem que ela precise daquilo naquele momento, porque o seu único objetivo é extrair dinheiro dela. Olha que diferença que isso faz na sua vida. Se você vai servir alguém, se você vai executar o trabalho para alguém e vai ser remunerado por isso, faça o seu melhor. E faça porque realmente você quer servir aquela pessoa. Se você tem um emprego e você vai entregar um trabalho, você vai executar uma tarefa, faça da melhor maneira possível. Porque você vai ser avaliado por isso. E não é por ninguém aqui na Terra. Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Se você mantém o seu coração de servo, ele conhece. É entender que ele está nas pequenas tarefas, nos pequenos pensamentos, nas suas pequenas atitudes. Então, se você trabalha para alguém hoje e você pensa assim, eu não vou fazer isso direito porque o meu patrão está ficando rico e eu tô pobre, eu tô sem dinheiro. A sua mentalidade já é de pobre. Independente do tanto de dinheiro que você ganhar na sua vida, que você fizer, você vai continuar com a mentalidade de pobre. E é pobre de espírito, não é só pobre de dinheiro. Porque você está aqui para servir. Independente se ele é o seu patrão, se ele é o seu colega, se ele é o seu marido, se ele é a sua esposa, se é seu filho, você está aqui para servir da melhor maneira possível. Com as condições que você tem naquele momento. Faça o seu melhor. Independente de quem seja, nas condições que você tem em mãos.
Então hoje, você que vai sair dessa live, nunca mais você vai pensar como um pobre de espírito. Porque você sabe que precisa dar o seu melhor para alcançar a prosperidade, para alcançar a vida eterna, para alcançar os ensinamentos de Deus. Porque se você tem um objetivo que é o dinheiro, você sempre vai respingar nas pessoas que estão do seu lado. Você sempre vai passar por cima delas. Você não vai se importar com o que elas pensam. E você não vai se importar se está prejudicando alguém ou não. Tenha um simples pensamento na sua cabeça. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. E o não estar fazendo isso por dinheiro não quer dizer que você não vai ter dinheiro. Pelo contrário. O dinheiro ele vem quando você entende qual é o seu objetivo aqui nessa terra. O dinheiro sempre vem, ele é uma frequência. Quando você consegue sintonizar essa frequência, o dinheiro vem. Agora, quando você tem uma mira só no dinheiro e esquece do seu objetivo principal aqui nessa terra, ele vira pó, ele vira vento. Você já viu as pessoas falando, eu preciso ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. Eu primeiro preciso concentrar para ganhar dinheiro para resolver uma questão dentro da minha casa. Não, eu preciso ganhar um dinheiro primeiro, e não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro, pessoal. Ninguém ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. A gente tem uma troca, a gente troca frequências e sintoniza com essa energia do dinheiro que sempre vem para as nossas vidas. Quando você entender o jogo do dinheiro, a sua vida vai mudar. Porque não é que Deus vai deixar de te amar se você tiver dinheiro. Jamais. Jesus veio aqui e falou tanto do dinheiro, por que você ainda tem essa crença? É entender que o dinheiro está aqui, não é para você servir a ele, é para ele servir você. E como que você vai fazer isso? Parando de servir a ele. Parando de falar, olha, eu não vou na reunião, na casa da minha família, porque eu preciso trabalhar. Eu não vou fazer isso porque eu preciso trabalhar. Eu estou ocupado demais, eu tenho muito trabalho. Olha quem que vocês estão servindo com essa atitude e com essa postura. Exclusivamente ao dinheiro. E não é a Deus. Porque lembrem-se do que eu li aqui. Ninguém, nem o servo, serve a dois senhores. Ou é a Deus ou é o dinheiro. E ele trouxe isso muito claro. E a única coisa que compete com Deus é o dinheiro. Porque hoje as pessoas estão muito rasas. E o único objetivo da vida delas é ter dinheiro. E elas estão esquecendo dos objetivos que realmente importam. Elas estão esquecendo do que vai levar elas para a vida eterna. Elas estão esquecendo de alimentar o seu espírito e estão alimentando somente a sua matéria, o seu corpo físico. É entender quem é o nosso Senhor, quem é Deus nas nossas vidas, quem somos nós, o que nós estamos aqui para entregar para esse mundo. E parar de sermos consumidores. Ter o coração de servo e o pensamento de servo é você entender o seu lugar, independente de como as pessoas te tratam. Olha o que ele falou aqui numa frase. Se alguém te tratar mal, se alguém te der ordens que te irritam naquele momento, aproveite para treinar o seu coração de servo. Quem faz isso, pessoal? Quem faz isso? Quanto que isso é difícil? Isso é difícil para mim, isso é difícil para você, isso é difícil para todo mundo. E isso é uma luta constante, diária. Todos os dias você precisa treinar o seu coração para ser um coração de servo. Se alguém chega e te dá uma ordem, aproveite esse momento para treinar o seu coração de servo. Eu lembro que teve uma época em que eu me formei, para quem não conhece a minha história, mas eu sou dentista de formação. E quando a gente tem um diploma, e quando a gente é jovem, a gente acha que sempre tem autoridade, às vezes, em cima das pessoas. Eu sempre tive um coração muito humilde.
Graças aos ensinamentos da minha mãe, do meu pai, meus pais me ensinaram muito bem como ser uma pessoa humilde, como respeitar as outras pessoas, como entender qual é o meu lugar, o que eu devo fazer, que eu não sou melhor que ninguém. Então, eu tive uma criação muito boa e eu sempre fui ensinada a ser uma pessoa humilde. Mas chega um momento das nossas vidas em que a gente está no meio, a gente pertence a um ambiente que você acaba se moldando como aquele ambiente. E aí você acha que tem autoridade em cima das pessoas, ou você acha que as pessoas devem te servir porque você tem um diploma, ou porque você se acha melhor do que elas. E deixa eu contar uma coisa para vocês, não é porque você tem um diploma que você é melhor que ninguém. E aí quando eu me formei, às vezes eu pegava algumas atitudes das pessoas tratando as outras como inferiores, como menores, como pessoas sem relevância. E aquilo me machucava. Aquilo, eu falava assim, gente, eu tinha tanto essa humildade que ela confundia até com merecimento, de não merecer ser alguém melhor, não merecer ter um coração melhor. Então eu confundia isso e se tornava único em mim, uma humildade com merecimento. Então eu lembro quando eu me formei, as pessoas me chamavam de doutora, eu ficava incomodada com aquilo. Assim, gente, doutora, eu sou Vanessa, eu sou só Vanessa. E aí eu não queria me apossar daquilo, porque realmente eu não acho que é um título que vai transformar uma pessoa. A pessoa pode ter o título que for, se ela não for uma serva de Deus, se ela não tiver um coração de servo, para mim, ela não é ninguém. Para mim, o diploma dela, os estudos, nada serve. E você também precisa ter esse olhar de servo, esse coração de servo, esse pensamento de servo. Você precisa ser humilde em qualquer lugar que você chega. Você precisa olhar para a faxineira que está na sua frente, entender que ela é uma pessoa, que ela tem uma história, que ela precisa que você olhe para ela nos olhos. Você precisa chegar num lugar e ver que aquela pessoa tem um cargo inferior ao seu, mas ela não é inferior a você perante Deus. Ela pode ser até mais madura do que você espiritualmente. Ela pode ser superior a você diante dos olhos de Deus, na sua maturidade espiritual, porque ela acabou desenvolvendo mais isso do que você. Se você tiver esse olhar de superioridade diante daquela pessoa. Nós não somos superiores a ninguém pelo que fazemos. Deus não vai te perguntar o que você fez. Ele vai te perguntar quem você foi, quantas pessoas você ajudou nessa terra. E essa questão do dinheiro, eu gosto sempre de trazer, porque as pessoas confundem muito sobre o dinheiro. A religião traz uma ideia sobre o dinheiro que as pessoas não conseguem quebrar. Quem tem dinheiro não vai para o céu. Quem tem dinheiro não é bom. Eu acho que tem vários ditados, né? Se vocês souberem de mais alguns, vão digitando aí que eu vou lembrando aqui. Mas tem vários ditados sobre dinheiro. E agora eu quero que vocês entendam isso de uma vez por todas, diante desse parágrafo que eu acabei de ler e dessa reflexão que eu acabei de trazer. Que o dinheiro não está aqui para te fazer mal, ele não está aqui para te transformar numa pessoa ruim. Ele está aqui para ele te servir e não para você servir ele. Entendendo essa mudança de paradigma, de entender que Jesus falou tanto de dinheiro, é para que a gente tivesse esse discernimento. Entender que você vai querer fazer dinheiro, você vai precisar de dinheiro para atender às suas necessidades materiais. Você vai querer ter mais dinheiro para distribuí-lo, para ajudar as outras pessoas. Simples assim. Queira fazer mais dinheiro, queira ter mais dinheiro para ajudar as outras pessoas. E ajudar não é você sair distribuindo o seu dinheiro. Lembrem-se da frase que eu disse. Ajudar, ter um coração de servo,
É você dar às pessoas o que elas necessitam naquele momento, dando o seu melhor. E visando o seguinte: eu estou fazendo isso, vou ser remunerado por isso, eu vou ter dinheiro por isso. Mas o meu primeiro objetivo, a minha primeira intenção é ajudar essa pessoa. Pessoal, um simples fato de você, vamos colocar, vender uma água para a pessoa, você pode fazer o seu melhor. Por quê? O seu primeiro objetivo é falar assim, olha, eu vou matar a sede dessa pessoa. E eu vou vender uma água para ela que esteja com a temperatura ambiente, pelo menos. Não vou vender uma água quente para ela. Porque eu quero ganhar dinheiro. Tem muito dinheiro na mesa. Tem um ditado que funciona assim. Tem muito dinheiro por aí. Tem muito dinheiro na mesa. Mas nem todo dinheiro é para ser seu. Então entenda esse jogo do dinheiro, pessoal. Se você faz um trabalho para alguém, por exemplo, eu trabalho com mentorias, eu sou dentista, eu sou empresária, sempre o meu primeiro objetivo é ajudar a pessoa. Por exemplo, eu vou atender um paciente e eu vejo que ele quer algo que naquele momento ele não necessita daquilo. Eu vou sentar com ele, vou conversar e vou esclarecer. Olha, você quer isso nesse momento, mas você precisa de outra coisa. E normalmente, adivinhe, as pessoas entendem. O grande problema é que a gente passa por cima dessa identidade, a gente passa por cima desse valor, que deve ser um valor para você carregar, e a gente tem uma mira exclusiva no dinheiro. E a gente passa por cima de tudo, das pessoas, das nossas atitudes, dos nossos valores. Você vende qualquer coisa para as pessoas. Eu já dei um exemplo. Você vai vender algo, você mascara que aquela coisa está estragada, está com algum problema, porque você precisa pegar o dinheiro daquele produto. Isso é servir o dinheiro. Não é aquela pessoa que está lá rica que você acha que ela está servindo o dinheiro, não. Pode ser que muitas vezes o dinheiro está servindo a ela. E ela é mais madura do que você que pensa isso espiritualmente. Porque ela aprendeu que a premissa maior das nossas vidas é servir a Deus. E a segunda é ter o dinheiro. O dinheiro está aqui para ser seu servo. Para fazer da sua vida o que você precisa, da sua vida material. Bom dia, Ed. Amém. Deus abençoe você também. Pessoal, eu quero que fique muito claro essa questão do dinheiro na vida de vocês, porque quem tá nessa live hoje não vai sair daqui mais falando dessa forma sobre dinheiro. Se vocês lembrarem de mais algum ditado, o que vocês já ouviram falar sobre o dinheiro? Fala aí comigo, manda no chat. O que vocês já ouviram falar sobre o dinheiro? Que dinheiro é sujo? Me fala aí os ditados que vocês sabem. Porque hoje nós vamos quebrar essa crença aqui na cabeça de vocês. Vocês vão entender o que são essas parábolas. O que as pessoas estão fazendo. Dinheiro, quem tem dinheiro não, como é que é o ditado, gente? Eu esqueci aqui, mas vocês têm que ir me lembrando. Mas quem tem dinheiro, é mais fácil um camelo passar na porta do céu do que um rico, não é isso? Lembrem aí. Mas agora pensem nessa frase. O que tem a ver o dinheiro com não passar no céu? É o dinheiro que você serve. É quando você coloca ele em primeiro lugar na sua vida. É o seu único e exclusivo objetivo. Passar por cima de tudo, passar por cima das pessoas para obter aquele dinheiro. Esquecendo da sua essência maior, de quem você é e do que você está aqui para fazer. Eu quero que vocês me falem se vocês entenderam essa questão do dinheiro, pessoal. Eu não posso permitir que vocês saiam dessa live continuando pensando dessa forma sobre dinheiro.
porque Ele está aqui para trazer coisas boas para as nossas vidas. Se você conseguiu edificar a sua vida, se você conseguiu entender o jogo do dinheiro, Deus espera que você faça esse dinheiro e que você ajude as outras pessoas, que você distribua-os daquela forma que eu disse. Não é saindo dando seu dinheiro para as pessoas, é entendendo que elas precisam de você naquele momento. Isso é ter um coração de servo. Ter pensamentos de servo é não se incomodar se você tem uma autoridade e a pessoa te trata como servo. Use esse momento para treinar seu coração de servo. Deus deixou isso bem claro aqui pra gente. Pessoal, vocês não estão me falando aí no chat, mas eu queria saber se vocês entenderam um pouco esse jogo do dinheiro. Se ficou claro na cabeça de vocês que não, se você tiver dinheiro, você não vai entrar no céu. Se você tiver dinheiro, você não vai ser filho de Deus. Eu quero saber se vocês entenderam isso. Que não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com você, com as suas atitudes, com o seu coração. Lembre-se do que eu disse desde o início da live. Quem tá aqui, quem não tá, eu vou repetir. O que vale não é o que você faz, é a intenção que está dentro do seu coração. Se você ajuda alguém e você quer ser aplaudido, você quer ter o seu ego alimentado, não adiantou nada a sua boa ação. Nem contabilizada ela foi. Pelo contrário, ela ficou negativa para você. Porque aquela boa ação foi simplesmente, exclusivamente por você. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É isso aí. Então, olha que parábola fantástica. E o rico que ele se refere aqui é o rico que é escravo do dinheiro. É o rico que serve ao dinheiro. Porque tem os ricos que servem a Deus. Rico de dinheiro que servem a Deus. Então não é sobre o dinheiro. É sobre a pessoa. Entender o jogo do dinheiro vai fazer com que sua vida mude. Eu garanto. Mude o seu ponteiro, mude o seu coração. Entenda a sua essência. Vocês vão entender direitinho por que vocês fazem essas coisas. Por que vocês têm essas atitudes. Eu estava falando, se você trabalha na empresa de alguém, eu vejo muita gente falando assim, eu vou gastar esse produto, eu não sei o que compro. Olha esse coração. Olha essa mentalidade. Isso é mentalidade de servo, que serve a Deus? Você está prejudicando a outra pessoa, independente dos seus valores, porque você simplesmente se incomoda dela ter mais que você. Você se incomoda dela ter uma autoridade maior que você, aqui, nessa terra. Porque diante de Deus, você só é mais maduro espiritualmente. Você não é maior que ninguém. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. E quando você faz o seu melhor, você é reconhecido. Funcionários, eu falo como já tive alguns colaboradores, já fui uma colaboradora de alguma empresa que eu sempre dei o meu melhor. Eu sempre tentei olhar o que aquela pessoa precisa mais do que ela está fazendo. Qual tarefa que ela precisa ser executada que eu acho que não é por mim? Lembre-se de ontem, é simplesmente tirar o seu lixo, lavar o seu copo, lavar o seu prato. Não é porque você é um doutor, porque você é um médico, porque você é um advogado, porque você acha que tem autoridade aqui nessa terra, que você não pode executar as tarefas de um servo. Tem pessoas que exercem cargos de servos e elas são bem mais maduras do que você no mundo espiritual. Elas entenderam o jogo, elas entenderam que Deus é na vida delas.
Elas só não conseguiram entender o jogo do dinheiro. Porque quando você entende o jogo do dinheiro, o dinheiro vem para você. Você não precisa correr atrás dele. Você não serve a ele. Por que você vai correr atrás dele? Você simplesmente vai sintonizar a sua frequência, entender esse jogo e ele vem. Prosperidade é para todo mundo. Deus quer que todo mundo seja próspero. Deus quer que todos nós vivamos bem, levando o nome dele, entendendo que nós temos um coração que precisa ser um coração de servo. Hoje, se você sair daqui pensando diferente sobre o dinheiro, minha missão já está cumprida. A gente já está chegando no final dessa live e eu foquei muito nesse ponto para vocês entenderem o que Deus quer de nós. Ele quer o seu coração por inteiro. Ele não quer que você divida o seu coração entre ele e o dinheiro. E querer o seu coração por inteiro é o que eu acabei de falar aqui. Siga uma linha reta. Isso condiz com o que eu acredito? Isso aqui condiz com que o meu coração de servo, o meu coração para servir a Deus, com o que ele fala? Ou será que essa atitude minha tem mais a ver com o meu ego? Pessoal, é uma luta diária, é uma luta por hora. A gente faz isso o tempo todo. Uma coisa que eu mais faço na minha vida hoje é me questionar em relação a isso. Será que essa atitude minha foi realmente nobre? Será que a minha intenção foi genuína? Ou será que teve um ego ali querendo aparecer? Eu faço essa pergunta toda hora. Até no simples fato de você estar numa roda e querer falar o que você pensa. As pessoas têm grande dificuldade em ouvir as outras pessoas. Por quê? Porque a gente quer falar o que pensa. E o pior, a gente quer impor nas outras pessoas o que a gente pensa. Lembrando que a verdade não é absoluta, a verdade é subjetiva. Diante das grandes duas premissas nas nossas vidas, obedecer e servir a Deus sobre todas as coisas, e segundo, servir as pessoas. Diante dessas duas grandes verdades maiores nas nossas vidas, as outras verdades são subjetivas. Então, por que você quer impor o que você pensa na vida das outras pessoas? Entenda que você tem 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Porque na maioria das vezes, quando a gente fala ou quando a gente quer falar, é porque a gente quer mostrar o quanto a gente é bom, o quanto a gente é nobre, o quanto a gente é inteligente. Isso tem a ver com o seu ego. E você não está servindo a Deus fazendo isso. Você não está entendendo que naquele momento aquela pessoa só precisa que você a ouça. Aquela pessoa só precisa de ouvidos. Ela não precisa da sua opinião. Ela não precisa saber o que você pensa e o que você acha que ela deve fazer na vida dela. Ter esse discernimento de saber a hora certa de falar. Isso vai edificar a sua vida. Certeza de tudo isso. Pessoal, como a gente está chegando aqui no final, eu sempre deixo umas perguntinhas para vocês refletirem. Então, vou deixar aqui de novo, tá? Se vocês quiserem anotar, quem não tiver com papel e caneta, quem quiser anotar no celular, quem quiser fazer na cabeça, tá tudo bem, tá? Se eu perder posição, eu continuo com o mesmo coração? Se você hoje tem um cargo, tem um emprego, e aí você perder esse emprego, e você perder essa posição, se você é um gerente, se você é um dono, se você é um médico, se você é um dentista, se você está em um cargo que diante das pessoas você é maior, você tem autoridade, será que o seu coração continua o mesmo? Eu preciso me sentir importante para continuar servindo?
Eu preciso me sentir importante para continuar servindo? Olha só, será que você precisa alimentar o seu ego para continuar servindo as pessoas? E se ninguém estiver vendo, será que você vai continuar servindo? E se ninguém souber disso nunca, será que você vai chegar e contar? Quer testar o seu coração? Faça algo de bom para alguém e deixe isso morrer com você. Não conte para ninguém. Isso é quando você deixa a sua vaidade, o seu ego sentir fome e morrer de fome. Porque não está sendo alimentado. Meu serviço nasce do amor ou da necessidade de aprovação? Meu serviço nasce do amor ou da necessidade de aprovação? Trago de novo a parábola do dinheiro. Será que você está fazendo o que você faz por dinheiro ou porque você quer ajudar alguém? Ajudar até você mesmo. Quem sabe você está em um cargo que você não gosta, você está em um emprego que você odeia. Olha como está a sua vida. Como vai ser a sua vida daqui para frente se você está fazendo o que você não gosta? Ninguém consegue dar o melhor de si fazendo o que não gosta. Você precisa avaliar a sua vida, avaliar em que posição você está, o que você está fazendo da sua vida. Será que o seu emprego hoje está alinhado com o que você gosta? Será que o seu emprego hoje está alinhado com o seu dom, com o dom que Deus te deu? Ou será que você está continuando sendo uma historinha que contaram para você? Então, o meu serviço nasce do amor ou da necessidade de aprovação? Fazer uma boa ação sem ser vista por ninguém. Você vai treinando o seu ego para ele abaixar. Ego não desaparece, pessoal. A gente nasce egoísta. O ser humano já é assim. Ele pensa mais em si. E você precisa calibrar. Você precisa trazer equilíbrio para esse ego na sua vida. E aí você precisa começar a fazer boas ações sem que as pessoas saibam. Sem ter aplauso, sem ter palco. Você vai deixar de alimentar o seu ego. E ele vai entender que com você é diferente, que o seu coração, ele é diferente. Ele vai começar a se manifestar de maneira mais baixa. Porque a gente tem aquelas vozes que eu te falei, e uma delas é o ego, que é o capetinha, que é o mal, que é essa voz que quer te destruir. Então ela fala alto. Quando ela está muito alta, você precisa entender, parar e mudar. Você precisa mudar o rumo da sua vida. Entender o que está acontecendo aí dentro. Eu trato as pessoas simples com o mesmo cuidado que eu trataria alguém influente? Nossa, isso acontece demais, pessoal, mas é muito, muito mesmo. Eu trato as pessoas simples com o mesmo cuidado que eu trataria alguém diferente? Você faz isso? O que eu dei o exemplo? Se você está numa empresa e tem uma faxineira e tem o CEO dessa empresa, o seu tratamento é o mesmo com essas pessoas? A dedicação do seu tempo é o mesmo com essas duas pessoas? Se alguém te liga e diz, olha, eu preciso marcar uma reunião com você amanhã. Se for um grande CEO de uma empresa, será que você está disponível? E será que se for uma faxineira da empresa, eu preciso marcar uma reunião porque eu tô triste, eu preciso desabafar, eu preciso conversar, eu preciso da sua ajuda. Você tem tempo amanhã? Será que na sua agenda teria tempo para essa pessoa? Será que o seu tratamento é igual? Será que o seu coração é realmente de servo? Se perguntem isso e avaliem as suas atitudes. Quando eu estou cansado, meu caráter aparece ou meu ego aparece? Quando eu estou cansado, meu caráter aparece ou meu ego aparece? Porque quando a gente está cansado, a gente não tem paciência. A gente trata as pessoas mal. A gente nem pensa quem está na nossa frente.
A gente nem olha nos olhos dessa pessoa. E aí que é o seu ego que está aparecendo. Sabe por quê? Sabe por quê que às vezes você está cansado e você não vai num compromisso que é tão importante para outra pessoa? Porque você está pensando em si. Você está cansado, você trabalha muito, você é sempre muito ocupado. Mas e a pessoa que está do seu lado? Será que você está pensando nela? Ela simplesmente precisa da sua companhia para ir naquele lugar? Será que você pensa mais no outro do que em você mesmo? E pensar mais no outro não é pensar menos de você. É pensar menos em você. É entender que a gente está aqui para servir. Senão, a segunda premissa de Deus não seria servir as pessoas, seria servir a si mesmo. Senão Deus teria dado dons e habilidades para todo mundo igual. A gente ia ser autossuficiente. Nem precisar de ninguém. Mas não é assim. A gente sabe que a gente precisa das pessoas. Mas será que você está servindo o suficiente? Será que você está só consumindo recurso aqui nesse mundo? Será que você está tornando o mundo disfuncional? Ou está fazendo a sua parte? Entenda que as pessoas que estão ao seu lado precisam de você. Precisam da sua simples companhia. Precisa simplesmente do seu tempo para ouvi-las. E isso serve para a pessoa que está aí do seu lado, seu marido, sua esposa, seu parceiro, sua parceira. Às vezes você vai ficar um pouco desconfortável para servir aquela pessoa, para entender a necessidade dela. Saber que mesmo cansado, você precisa ter o caráter de entender que aquela pessoa precisa da sua companhia, ela precisa do seu tempo. Mas você sempre está muito ocupado, sempre está muito cansado. Aí o que você faz? Eu estou muito cansado, eu vou simplesmente dormir, eu vou descansar. Qual voz que está falando na sua cabeça? É o ego, é o capetinha, é o mal. Porque toda vez que você alimenta o seu ego, você está dando comida para essa voz. Você está alimentando ela. E o seu ego é todas as vezes que você só pensa em você. Que você não pensa nas pessoas que estão ao seu redor. É entender, por mais que uma situação seja difícil, você precisa encarar. Porque não é por você. É pela outra pessoa. Pessoal, olha, eu espero que tenha ficado bem claro essa questão de servir as pessoas, de servir ao dinheiro. E eu deixo o meu Instagram aberto, quem quiser mandar alguma mensagem. A gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp, que a gente manda áudio, manda vídeo, a gente manda exercícios, tá? Se alguém quiser participar, depois eu vou deixar fixado aqui. Mas entendam que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Oi, Raquel, obrigado você, viu, por participar com a gente. Aliás, obrigado e parabéns, pessoal. Porque só de você estar aqui, você está dando um passo na sua vida. Você está querendo ser 1% melhor. E a vida funciona assim. Ninguém vai dar um passo de 100%. Você vai dar 1%. Melhor de si hoje. Melhor de si amanhã. Obrigado a vocês, pessoal. Um excelente dia. E só para fechar nossa live, que todos os dias eu faço essa pergunta, será que você sabe quem você realmente é? Será que você ainda está vivendo a historinha que contaram para você? Deus espera que você encontre a sua essência. Ele espera que você entenda quem você é para cumprir a sua missão aqui na Terra. Que ninguém mais vai cumprir por você. Se você não cumprir a sua missão aqui, ela vai ficar deficiente. O mundo vai ficar faltando uma pecinha. Não existe ninguém apto para cumprir a sua tarefa aqui nesse mundo. Então entenda quem você é. Entenda qual é a sua missão. Propósito pode parecer muito grande, muito difícil. Então entenda como
Entenda propósito como uma responsabilidade. Nós estamos aqui com uma responsabilidade. Será que você está cumprindo a sua? Comecem a se fazer essas perguntas e a vida de vocês vai mudar. Eu tenho certeza, porque mudou a minha. Pessoal, um excelente dia a todos. Que Deus abençoe vocês, abençoe o coração de vocês. Que vocês possam pegar essas palavras, absorver essas palavras e também levá-las a outras pessoas. Minha única intenção é fazer um exército de pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Então, se hoje alguma coisa fez sentido para você, converse com alguém, passe essas palavras para alguém. Já vou ficar muito feliz e muito satisfeita. Beijão no coração de vocês. Vou só tirar um print aqui. Muito, muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Amanhã a gente está de volta, 5h17, tá? Quem está participando aí hoje pela primeira vez, anotem na agenda de vocês. Mandem essa live para outras pessoas. Nos finais de semana a gente combinou de 6, 7h30, tá? Principalmente agora que é carnaval. Sei que muita gente gosta de sair, de curtir. E cuidado com o carnaval também, pessoal. Mas amanhã a gente fala mais disso, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.